Bom, torcedor vascaíno, são quase 4 anos de canal. E olha, sinceramente, nesses 4 anos que a gente tá aqui com vocês, foram poucos os vídeos em que eu consigo vir aqui com certa felicidade para informar alguma coisa sobre Vasco da Gama. A gente pode contar, inclusive, até nos dedos. Mas eu venho a vocês nesta noite de sexta-feira confirmar que vídeo bom de ser feito. Que boa noite gigante agradável de se gravar. Pois nestas últimas horas, muitas informações surgiram no Vasco da Gama. Novo patrocinador, interesse por Gustavo Cuéllar, joia argentina chegando à colina histórica e, além disso, a última informação que saiu minutos antes de eu gravar esse vídeo. O Vasco fechou um acordo com a Rede Globo para transmitir os seus jogos no Campeonato Carioca. E aí você pode se perguntar nesse momento, né, Lucas? Você, como um cara que bate no peito e fala que é Vasco, ficando feliz por ter um acordo fechado com a Globo, com a mamãe Globo, como é falado. Vascaíno, deixa eu te falar uma coisa. O Vasco fechando esse acordo com a Globo se torna o único do Rio de Janeiro, o único clube carioca a fechar um acordo com a maior emissora do Brasil. O Vasco, enquanto terá os seus jogos transmitidos na Globo, Fluminense, Flamengo e Botafogo terão os seus jogos transmitidos na Bandeirantes. Isso é uma baita resposta ao mercado de como será o Vasco a partir de agora. A gente, é claro, vai falar sobre isso, mas na minha opinião, mesmo diante de Gustavo Cuéllar, mesmo diante de um novo patrocinador que vai pagar 90 milhões de reais ao Vasco da Gama, mesmo diante de joia argentina chegando, a melhor informação do dia foi esse acordo feito com a Rede Globo. A gente vai falar, é claro, sobre tudo isso. Temos muitas novidades a trazer a vocês aqui durante os próximos minutos. Informações, é claro, imperdíveis que você vascaíno não poderá piscar, senão vai perder. Mas olha, antes de começar o vídeo, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados, né, sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, né, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito no nosso canal, poxa, de verdade mesmo, vem agora aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante Vasco. Por quê? Eu estou pedindo a sua inscrição, porque além, é claro, da sua inscrição ser importantíssima, nesse momento estamos com 118.820 inscritos. Faltam pouquíssimas pessoas para chegarmos à marca dos 119 mil inscritos aqui no nosso canal. Então você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito, vem agora aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante Vasco. Contamos muito mesmo com você. Não saia desse vídeo sem se inscrever e, além disso, também, né? Deixe seu like, seu joinha, seu gostei, até porque tem muita informação boa a trazer a vocês neste Boa Noite Gigante. E o que mais você tem que fazer nesse vídeo é deixar aí o seu like. Tranquilo, rapaziada? Vambora então? Rápido falar de Vasco da Gama, deixar você vascaíno muito bem informado sobre o nosso Cruz Maltino. Eu quero começar aqui primeiramente este Boa Noite Gigante falando, né, daquilo que para mim é uma das principais, se não a principal informação desta sexta-feira. Eu pontuo, na minha opinião, como a principal, mas você pode ter um ponto de vista diferente, pode ter gostado mais da notícia sobre Cuéllar, que a gente vai trazer, mais da notícia sobre a Geo Argentina, mais sobre o novo patrocinador Master. Tem muita informação boa nesta sexta-feira para trazer a você, torcedor Cruz Maltino. Sobre Rede Globo, o que temos a trazer? Hoje, né, a grande responsável pelos direitos de transmissão do Campeonato Carioca é a Brax. A Brax é uma empresa que o próprio Campeonato Carioca, através da Ferg, negociou os direitos de transmissão e faz com que essa empresa, nesse momento, faça a intermediação, né, de clubes com outras empresas para negociar a transmissão. Nesse momento, os direitos do Campeonato Carioca foram vendidos à Band e também à Gold. A Gold é um canal aqui do YouTube que tem como principal dono o Antônio Tabet. Antônio Tabet é um flamenguista, ex-vice-presidente de comunicação do Flamengo e um profissional que, além de comediante, salvo engano da Porta dos Fundos, sempre falou muito mal do Vasco nas redes sociais, tem uma imagem muito manchada no meio da torcida vascaína. Esse é o grande nome da empresa Gold, por trás dessa empresa, que é a detentora, né, do direito de transmissão do Campeonato Carioca. Sabe o que o Vasco fez para a Gold? Tchau, não quero fechar com você. Sabe o que o Vasco fez com a Band? Também não fechou. Olha, não aceitou, né, a proposta da Brax sobre, né, a Band e também a Gold e definiu que os seus direitos de transmissão seriam fechados com a Cazé.
Esse foi o primeiro passo do Vasco, enquanto Flamengo, Fluminense e Botafogo aceitaram, né, os direitos de transmissão dos seus jogos serem transmitidos na Bandeirantes, em TV aberta e na Gold no YouTube. O Vasco foi um caminho contrário e fechou inicialmente com a Cazé TV, como fez inclusive no ano passado apenas em serviço de streaming. E é isso que o torcedor vascaíno imaginou que iria acontecer. O Vasco vai fechar apenas com a Cazé TV, como foi no ano passado, os jogos do Vasco serão transmitidos de forma virtual no YouTube, ponto, parou por aí. Mas o Vasco, ele foi de uma forma contrária à lógica. E nesse momento o Vasco fecha um contrato, está divulgado, na minha opinião, algo que surpreende e algo que dá um soco na cara dos três grandes do Rio de Janeiro. Sabe o que é um soco na cara forte? Com todo respeito, é isso que o Vasco faz a Flamengo, a Fluminense e a Botafogo. Porque enquanto esses três grandes do Rio de Janeiro fecham com a Band, que com todo respeito do mundo, a TV Bandeirantes, não tem o mesmo nível de transmissão do Campeonato Carioca, o Vasco vai em contramão e fecha com a TV Globo. Informações dadas pela própria Globo, que o Vasco fechou um acordo para exibir as suas partidas no Sport TV e no Premier. Além também, é claro, né, dos jogos de forma virtual acontecerem na Cazé TV. Então, os jogos em que o Vasco mandar, como por exemplo, o primeiro jogo do Campeonato Carioca contra a equipe do Boa Vista, será transmitido pela Cazé TV no YouTube e na TV, né, fechada, não é a TV aberta, será transmitido pelo Premier e pelo Sport TV. Enquanto Flamengo, Fluminense e Botafogo terão seus jogos transmitidos na Bandeirante e no canal Gold. Então, vascaíno muito legal, 7h30 da noite da quinta-feira que vem, ligue no Premier que Vasco e Boa Vista estará passando, com todo respeito também à Rede Globo e ao torcedor vascaíno, principalmente que não gosta dela, né, nem com todo respeito à Globo, na hoje melhor empresa que se trata de transmissão no Brasil. Não há empresa melhor que transmite jogos de futebol do que a TV Globo, e o Vasco fecha esse acordo. Na minha opinião, é até uma reabilitação, né? O Vasco que lá nos anos 2000, uma atitude que o vascaíno elege como uma das principais de sua história, que foi entrar com o logo da SBT, que fez com que essa parceria entre os clubes acabasse sendo encerrada e o Vasco, né, praticamente cavasse a sua própria cova naquele momento. O Vasco hoje dá a entender que a partir do momento que fecha com a Globo, enquanto os outros três grandes não fecham com a emissora, aperta as mãos novamente as duas partes e juntos podem fazer uma grande parceria. Hoje a Globo, ela monta o que quiser no Brasil. Hoje a TV Rede Globo é a emissora que faz o que quiser. E até falo de um jeito que pode parecer ruim, negativo, mas é uma rede que pode manipular qualquer tipo de coisa dentro do próprio futebol. Então o Vasco, junto, firmando uma parceria com a Globo, é, na minha opinião, um grande passo para que o Vasco volte a se colocar como uma grande potência do futebol brasileiro. Uma baita de uma informação aí que a gente tem a trazer a vocês nesse Boa Noite Gigante. Vasco e Rede Globo, parceria reatada, e os jogos do Campeonato Carioca serão apenas passados na Rede Globo hoje do Vasco da Gama. A prioridade é a exclusividade. Deixa claro a sua opinião aí nos comentários sobre o que você achou sobre isso. Vascaíno, antes porém de prosseguir, falar sobre venda de PEC, falar sobre Gustavo Cuejá, falar sobre essa joia argentina, muitas informações, só trazer um recadinho aqui sobre Vasco e Bangu. Vasco e Bangu, jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Carioca, está confirmado. Dia 28 de janeiro será no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O Vasco, inclusive, já começou a vender os seus ingressos. O jogo será às 4 horas da tarde. E aí, a gente tá falando há algum tempinho, né? Olha, a gente abriu uma nova página no Instagram. Olha, vascaíno, e falei o nome da rede, não posso falar, mas vambora. A gente abriu uma nova página nessa rede social. Vai lá, nos siga, nos ajude, corre lá. A gente tá ouvindo, conversando com inscritos. Se você ainda não nos segue, segue lá também. Inclusive, já falo a vocês pra gente trocar uma ideia. E o Pedro Domingues mandou uma mensagem assim pra mim, ó. Opa, Lucas, tudo bom? Então, acompanho seu canal tem muito tempo. Queria te pedir um favor. Sou de Brasília, como você sabe, vai ter Vasco e Bangu aqui. Nós somos apaixonados pelo Vasco e gostaria de saber se poderia fazer um apelo em seu canal ou no Instagram, se você tem alguma influência, falar sobre o preço dos ingressos, porque tá um absurdo. Ele ainda cita, né, em outras palavras que eu também não posso falar aqui. E realmente, um absurdo. O Pedro fala que são 7 na casa dele, 7 torcedores vascaínos, e a mínima dos ingressos em questão de valor é R$ 178. O ingresso mais barato inteiro está na casa dos R$ 178, enquanto o ingresso mais caro está no valor de R$ 398. Um absurdo para o torcedor vascaíno off-rio,
principalmente de Brasília, que deve ver o Vasco apenas uma vez por ano nesse jogo contra o Bangu, ter o ingresso no valor de R$ 398 o mais caro e de R$ 178 o mais barato. Foi o que o Pedro falou. Eu tô em 7. Pra gente ir, nós 7 teremos que gastar mais de R$ 1.000 em ingresso do Vasco. Um absurdo. E aqui é um recado de verdade para a instituição Vasco da Gama. Respeitem o torcedor vascaíno. Respeitem esses mais de 20 milhões de torcedores cruzmaltinos que estão espalhados ao longo do Brasil. Se não fosse por mim, o vascaíno que está do outro lado, por você, né, automaticamente, o Vasco estaria muito pior do que hoje já se encontra. E já se encontrou nesses últimos anos. Então respeitem o vascaíno, principalmente o Off-Rio, que é tão machucado, é tão pisado, é tão maltratado, que fica longe do Vasco da Gama durante todo o ano e na oportunidade que tem, vocês metem a mão no bolso do torcedor. Realmente uma atitude chata e a gente faz aí das palavras do Pedro a nossa, um absurdo. E a gente usa da nossa influência que tem para mais de 118 mil torcedores vascaínos. Esperamos que em breve, né, chegamos à marca dos 119 para falar sobre esse fato, né, que aconteceu e realmente é muito chato de trazer a vocês. Mas enfim, vamos prosseguir com o vídeo porque é correr contra o tempo, porque temos muitas informações. Rápido, né? Vamos agilizar um pouquinho. Primeiramente sobre patrocinador. Pixbet. Hoje, né, o atleta Robert Rojas, paraguaio, foi oficializado como novo reforço do Vasco da Gama. Inicialmente, a primeira imagem que o Vasco divulgou tinha na camisa de Robert Rojas a marca da Pixbet. Porém, Vasco repostou a imagem e na nova imagem a Pixbet já não aparecia mais, que automaticamente dava a entender que haveria um conflito entre as marcas. Esse grande estopim entre Vasco e Pixbet aconteceu quando o Flamengo conseguiu um acordo com a empresa, fazendo com que a Pixbet pagasse ao Flamengo 170 milhões de reais. Foi assinado esse contrato, 85 milhões de reais por ano. E aí você pode falar, Lucas, o que o Vasco tem a ver com o Flamengo? A Pixbet paga ao Vasco 22 milhões de reais por ano. Se o Flamengo paga 85, poxa, com todo o respeito do mundo, não tem como pagar 22 ao Vasco. É quase um quarto do valor. E automaticamente isso não caiu bem dentro do Vasco. O Vasco começou um conflito muito grande, a representação feita pelo Cruzmaltino nas camisas de treino, a marca Pixbet não estava presente. O senhor Lúcio Barbosa confirmou que mudanças iriam acontecer. E nessa tarde de hoje, o jornalista do Lucas Pedrosa confirmou exatamente isso. O Vasco encaminha nesse momento a rescisão contratual com a marca Pixbet e já tem outro patrocinador engatilhado. O Vasco, que assinou um contrato com a Pixbet no início do ano passado, 2023, um contrato de 22 milhões de reais anual, e esse contrato iria até agora, o final de 2024. O Vasco encaminhou a rescisão, pois nesse momento tem a clara intenção de receber um valor maior com o seu patrocinador Master. E aí, né, vascaíno, se o Pedrosa trouxe a informação sobre a rescisão, o jornalista Fábio Azevedo já trouxe uma outra informação sobre a empresa que estará alocada agora na camisa do Vasco da Gama. Sai a Pixbet e entrará a Esportes da Sorte. Será a nova patrocinadora Master do Vasco da Gama. Se a Pixbet pagava 22 milhões de reais anuais e em 2 anos, né, o valor chegava a 44 milhões, a Esportes da Sorte pagará 2 vezes o valor que a Pixbet pagava ao Vasco da Gama. Esporte da Sorte pagará 45 milhões de reais por temporada e 90 milhões de reais anuais. Um valor muito melhor, né? E muito mais coerente aí que a Pixbet pagava ao Cruzmaltino. Então o Vasco terá, né, a sua camisa mais valorizada, uma marca que vai pagar 45 milhões de reais. E agora, com a Esporte da Sorte, o Vasco se tornará o 5º maior clube com patrocinador Master. Tem a Corinthians com a Vadibet, que recebe 120 milhões de reais anuais. Flamengo com a Pixbet recebendo 85 milhões de reais anuais. Crefisa com Palmeiras, 81 milhões. São Paulo com a Superbet, 52 milhões. E terá o Vasco à frente de Grêmio e Inter, que recebem 30. O Vasco recebendo os 45 milhões da Esporte da Sorte. Coerente, né, com a torcida que está entre as 5 maiores do Brasil. Uma torcida nacional. E é claro, uma marca como a Pixbet, que desvaloriza o Vasco da Gama. Uma marca como a Pixbet, que no site, onde traz os patrocinadores, aliás, os clubes onde a marca patrocina, coloca o Avaí de um tamanho, Flamengo de um tamanho, um outro clube de um tamanho, o Vasco pequenininho, demonstra qual é a intenção da Pixbet com o Vasco da Gama, que não é desvalorizar em si a marca, mas traz essa imagem de desvalorização. Então, já era hora dessa parceria chegar ao fim e o Vasco encaminha, né, agora, realmente, Esportes da Sorte como seu novo patrocinador Master. Seguindo com o vídeo, antes, porém, deixa aí a sua opinião nos comentários, né, se você gostou dessa informação. Falar agora com vocês sobre venda de Gabriel Peck, pois temos em mãos a trazer aqui a vocês os valores confirmados dessa venda. Gabriel Peck não pertence mais ao Vasco da Gama.
o atleta vai assinar um contrato com o Los Angeles Galaxy, clube hoje do futebol norte-americano. Vasco e o clube norte-americano chegaram a um valor. Gabriel Peck, que nesse momento está cedido à seleção brasileira pré-olímpica, nem sequer retorna ao Rio de Janeiro, vai diretamente para os Estados Unidos após o pré-olímpico que acontecerá na Venezuela para realizar exames médicos e assinar o contrato com o Los Angeles Galaxy. O Vasco receberá à vista 49 milhões de reais pela venda. A venda tem o valor de 10 milhões de dólares por 70% dos direitos econômicos do jogador. Mas há algumas metas a serem batidas ainda no contrato. Caso as metas venham a ser batidas, o valor total dessa venda pode sair de 49 milhões e ir até 56 milhões de reais. Quais são as metas? A cada gol marcado, Gabriel Peck tem 10 mil dólares, o Vasco receberá 10 mil dólares, né, por cada gol. E esse valor, ele vai até o gol de número 50, né, não vou falar aqui de uma forma correta, senão posso errar, até o número gol 50 de Gabriel Peck. Então, até o número do gol 50 de Gabriel Peck, o Vasco vai receber 10 mil dólares por cada um dos gols. Ou seja, né, o valor total pode chegar a casa dos 500 mil dólares, trazendo para a nossa moeda algo em torno aí de 2 milhões e 300 mil reais. Além disso, também há no contrato uma cláusula de 1 milhão de dólares com um tempo definido para o Peck ser vendido. Se chegar, né, não há, a gente não tem esse número, mas há, é claro, um tempo definido com o Los Angeles Galaxy. Se, por exemplo, der 3 anos e o Peck não for vendido, o Vasco receberá um valor de 1 milhão de dólares, algo em torno de 4 milhões e 900 mil reais, no caso, contratualmente, o que foi assinado entre as partes. Porém, se daqui a um ano o Peck for vendido, o Vasco não tem direito a esse valor. É isso, né? Tem um período estimado, período aí que está em contrato, mas a gente não tem essa informação. Ou seja, uma venda fixa no valor de 49 milhões de reais, que pode chegar a 56 milhões, com o Vasco mantendo 30% dos direitos econômicos de uma venda futura. Um valor muito legal que o Vasco conseguirá manter de Gabriel Peck. Então, o Cria não fica, está confirmado, vai vestir a camisa do Los Angeles Galaxy. O Vasco receberá à vista 49 milhões de reais. Não para por aí, né? Esse Boa Noite Gigante muito movimentado, como a gente trouxe. Ainda temos duas informações para trazer a vocês. E qual é a informação que temos a trazer a você, torcedor vascaíno? Informações é que nesse momento o Vasco negocia com 2 nomes. Um já está muito avançado e outro é um grande desejo e antigo, inclusive, do Vasco. Um desejo do início do ano passado de Paulo Brax, um desejo do meio do ano passado de Ramon Dias e um desejo agora novamente de Alexandre Matos. Quem é o nome? Gustavo Cuéllar, atleta hoje de 31 anos de idade, colombiano, 1,76 m, que veste a camisa do Al-Shabaab. Ele tinha um contrato com o Al-Hilal, o clube inclusive que Ramon Dias comandou. Ou seja, Ramon conhece muito o volante. O volante era um nome, né, muito utilizado por Ramon Dias. E no meio do ano passado o técnico argentino chegou a pedir a contratação de Gustavo Cuéllar. O Vasco tinha como carência a posição de primeiro volante, não à toa. O titular do Vasco na posição na última temporada foi Zé Gabriel, exatamente pelo fato do Vasco ter uma ausência na posição de primeiro volante. E exatamente por esse motivo o Gustavo Cuéllar foi o nome pedido, porém o nome que acabou não avançando. E nesse momento vascaíno, Gustavo Cuéllar volta à tona da diretoria vascaína. Não apenas volta à tona, como foi o pedido da comissão técnica, segundo informações do jornalista Lucas Pedrosa, um nome que interessa, um nome que foi aprovado pela diretoria, um nome que automaticamente, por ser um pedido de Ramon, foi aprovado pela comissão técnica, está nas mãos da empresa norte-americana 777 Partners. E aí você pode falar, Lucas, Gustavo Cuéllar há pouco tempo atrás falou que não vestia a camisa do Vasco por ter uma identificação com o Flamengo. O Cuéllar é um jogador que tem a tatuagem do Flamengo na sua pele. Esse jogador realmente vai vir para o Vasco e a gente vai além. Além de ser um nome aprovado pela comissão, aprovado pela diretoria, é um nome que está animado e não apenas animado, como disposto a trabalhar com Ramon Dias no Vasco da Gama. É um nome de confiança de Ramon e um atleta que está disposto, com tanto desejo, né, em vestir a camisa do Vasco, está disposto a reduzir o salário que hoje recebe no futebol árabe, na Al-Shabaab, para vestir a camisa do Gigante da Colina. Baita de jogador, um baita de um primeiro volante, que dá um salto de qualidade absurdo a esse elenco do Vasco. E olha, absurdo. Para vocês terem noção do Gustavo Cuéllar, na última temporada, né, vestindo a camisa, nas últimas 2 edições da Saudi Pro League, vestindo a camisa do Al-Shabaab na última temporada e a camisa do Al-Hilal na temporada de 2022-2023, o Gustavo Cuéllar tem exatamente 41 partidas, 131 desarmes, número louco demais, média de 3 desarmes por jogo, 83 interceptações, 335 bolas recuperadas, 92% de acerto no passe e 75% de acerto no passe longo. Esses são os números de Gustavo Cuéllar
possível novo reforço do Vasco, que nesse momento o Vasco aguarda apenas o crivo da 777. É um sim da empresa norte-americana. A empresa norte-americana deu sim, o Vasco vai com tudo e tenta a contratação de Cuéllar. Tenta não, né? Consegue, porque o jogador já deu aval, a comissão técnica já deu aval, a diretoria já deu aval. É apenas a empresa norte-americana conseguir a liberação. E para fechar o vídeo, fala sobre mais um nome, mais um volante, que é o Juan Sebastián Esforza. Nome hoje que, diferente do Cuéllar, que já é um jogador consolidado de 31 anos, é apenas uma promessa. Um jogador que é argentino, que hoje veste a camisa do New Old Boys da Argentina, onde iniciou inclusive a sua carreira. Nessa última temporada de 2023, foi o grande ano dele com a camisa do clube argentino, onde atuou em 43 partidas, marcou 3 gols e deu uma assistência. Porém, como é um volante, a gente não pega através de gols. Os números de destaque a gente vê através das questões defensivas. E se a gente ficou impressionado, né, com as bolas recuperadas de Cuéllar, olha as bolas recuperadas de Juan Esforza em 43 partidas na temporada de 2023 pelo New Old Boys. 307 bolas recuperadas, uma média de 7 bolas recuperadas por jogo. 75 desarmes, 49 faltas e 50 sofridas, 13 cartões amarelos apenas, 60% de acerto no passe longo e 83% de acerto no passe. Com a informação sobre esse atleta, inicialmente a o jornalista Hernan Cabrera, argentino, informa até, como ele disse, uma bomba é que Juan Esforza estaria muito certo de fechar com o Vasco da Gama, de assinar um contrato com o Cruz Maltino. Após alguns minutos dessa informação, um outro jornalista também argentino, Adriano Safadi, trouxe a informação que o Vasco negocia de fato com o volante e, além disso, há nesse momento um acordo entre a diretoria vascaína e a diretoria do New Old Boys. Há aí uma proposta oficial formalizada, a negociação do volante está encaminhada e a definição deve acontecer nesses próximos dias, até inclusive o final de semana. Até domingo a expectativa é que Vasco e o atleta cheguem a um acordo pela contratação. Jogador, volto a repetir, de acordo com informações que temos em mãos, já está tudo encaminhado entre Vasco e o clube argentino. Chega aí, né, em um momento muito importante de sua carreira. Esse atleta, além de ser um destaque no campeonato argentino, nesse momento serve a seleção argentina pré-olímpica. Se o Luciano Rodrigues serve a seleção uruguaia, se o Gabriel Peck serve a seleção brasileira, o Juan Sebastián Esforza serve a seleção argentina para a disputa do pré-olímpico que acontecerá na Venezuela. Então, vem Cuéllar, consolidado, 31 anos, primeiro volante a pedido de Ramon, e vem esse nome, né? O nome que a 777 gosta. Jovem, com potencial de revenda e um baita de um atleta sul-americano. Então, vascaíno, como a gente trouxe, boa noite gigante, agitadíssimo, surrealmente agitado. E é claro, você que gostou do vídeo, se inscreva no nosso canal, ajude o nosso crescimento, deixe o seu like aqui embaixo, que assim como hoje, né, foi um dia agitado, a expectativa é que daqui para frente, os dias venham a ser todos assim. Se inscrevam, compartilhem, e como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.